Então ele está pegurando luz, ele está no lugar escuro. Porque ele está peculando luz. Então a ambiente dele falta luz. Então é escuro. Não é? Agora, você vê aquela planta, fica de pé. Vamos lá, essa aqui, ó. Em relação a essa e essa aqui, essas duas, esse menos luz, esse mais luz. Percebeu? Porque a folha dele está quase de pé. A pupulata, que vocês gostam, e conhecem bem dele. Vocês gostam e bem conhecem, eu acredito, não tem lugar do mundo mais conhece pupulata que aqui. A pupulata não é folha, fica assim. Hein? Tudo fica aqui, nem o pupulata fica assim, né? Onde ele fica? Então, vocês sabem isso aí. Não bateu? Então, pupulata, vocês cultivam pupulata, não precisa perguntar, olhando ele, nossa, folha tudo assim, né? Tamanho. Olha, para levar a exposição, aqui é mais fácil, né? Né? Essa é a folha. E embaixo. Então, olha ele, olha a planta. Quando o bulbo cresce, um juntando outra, sabe, planta fica um juntando juntinho, um juntando outra, não separa, né? Você quer ver resumo, fica tudo. 100% de luz. Faz um espaço, nasce outra, faz um espaço, nasce outra. Por que isso? Hein? Falta luz, cada um vai ter que possível. Ele já estou aqui. Se eu nascer colado de você, eu não vou ter. Então, desse detalhe, a planta fale por você. Água. Existe relógio para medir, chamada pH. Aí todo mundo lê e fala, olha, pH quanto, é bom, qual e tal. Quando ele está na 7, leitura 7, ele é neutro. Quando ele baixou para perto de 0, 2, 3, 5, que é ácido. Quando ele sobe, ele é base, alcalino. Alquídea, água, ele mais ou menos entra 5,6 a 6. Dessa ponta aqui. Não é neutro. Mas por que não é neutro? Natureza tem água sem neutro. Sim. Quando ele está no nuvem, quando ele está no neve, não caiu. Quando caiu na montanha, ele é 0. Quando ele derreteu, quando ele atravessa do ar, cai no chão, não é mais 0. Não é mais 7. O que é ele? Começa a pegar partículas, tudo que sujeira no ar, passa a montanha, derrete, passa o chão, vai para o rio vai para descendo com montanha todos, vai passando, vai coletando tudo que passagem. Disso, vira direção de ácido. Ele vai pegar bichinho, animal morto, folha podre, tudo que ele vai lavar, e lá vai. Até chegou no rio. Natureza, quando ele desce, ele vai pegar a partícula do ar e vira desse lado. Por isso, a água de natureza era mais ou menos dessa. Só água destinada, era aquele que na garrafa de bateria, que você vai encher a bateria, que era antigo. A destinada era 7. Ele vapor. Não contamina nada, você pega vapor, recolhe, é o 7. Se você deixa ele passar todo lugar, ele começa para esse lado. Agora, aí eu falei, e esse lado? 14. Para esse lado. Para esse lado é posto. Você abre um poço para tirar água embaixo de terra. Isso é para esse lado. Por quê? Tem minerais. Minerais, ele tem um alcalino. Né? Então, esse lado. Agora,
Maioria da orquídea, esse lado, tem menos, pouco menos, tem aqui esse lado, de 14. O páfio tem um grupo, ele precisa água desse lado. Para sucesso desse grupo, aquele grupo de o Delenatum, né? Beroratum, desse família, ele precisa de água aquele lado. Então, o que a gente pode fazer? Aí você quebra concha. Na praia, pega a concha, quebra, mistura substrato. A própria água joga, esse pouquinho de diferença que sobra, que raiz pega, é tipo suficiente. E não é para comprar aquela alcalina, como que é no adubo que joga no chão planta. Às vezes a pessoa mistura, que planta, calcário pega no floricultura, vai comprar aquele garrafa, 1 quilo, né? Vai misturar, não faça isso, viu? A orquídea não precisa quilo. Máximo precisa, se calcário, você vai pegar concha de ovo, casca de ovo, quebra, mistura no substrato. Não pó. Não planta orquídea, o que a gente fala, não planta orquídea com pó de xaxim. Nunca. Só fibra. Porque entope todos os lugares, mata a raiz. Água. Volta de novo. Para quem mora na cidade, normalmente, tratamento de água, ele coloca cloro. Não coloca? A coloca, ele machuca a planta. Então, o que você para tirar? Você pode pegar água do torneiro e deixar 24 horas. Isso é uma balde. Se você tem uma orquídea, tem tanta água, como que vai botar um monte de balde? Ou faz uma caixa de água. Faz uma caixa de água, caixa. Tampa. Deixa a água, não fica cheio, sempre tem uma vão. Caixa. Quer dizer, nível, né? Não é tampa aberta, tampa fechada, mas a água nunca chega no teto, chega a deixar um espaço para vaporizar do cloro. E se você fizer a caixa, não fizer a caixa, o que você faz? Pega a mangueira, afasta a sua planta, 2, 3 metros, distância, planta está aqui, você afasta. Mangueira está aqui, faz o chuveiro. A água vai sair daqui, vai para a planta. Dessa distância de 2, 3 metros, já suficiência para vaporizar cloro. Ele reduz. Ele não vai 100% vai embora, mas ele já reduz bastante, ele vaporiza dessa distância. Então você rega a sua planta, distância mais ou menos desse, nunca direto, água torneira assim. No prédio, você não precisa preocupar, porque você mora no prédio, tem caixa de água embaixo e em cima. Percebeu isso? Então já vaporizou. Agora, se quem mora em casa, sai água na torneira direto, precisa fazer isso. Rega. Hora que eu vou dar água. Agora, quantidade, qualidade a gente já sabe. Olha, lá está escrito, verão, rega, tadinha. Inverno, rega, manhã. Agora vamos, isso... Rio? Você tem que filtrar. Você tem que fazer tratamento. Não pode pegar água do rio direto vai na planta. Porque é cheio de bichinho, cheio de tudo. Você está dando o seu raiz como alimento. Você tem que filtrar, tem que tratar. Cuidado com ácido. Poluído ácido. Água do chuva. Você tem que tomar muito cuidado em verão.
Quando deu um raio, o que acontece? Teria caído água, caiu aos pinguinhos. Deu a meia dúzia de pinguinho e parou. Chuva não desceu. Escureceu, depois passou pinguinho de água e vai embora. Não desceu água. Desse pinguinho de água é matador de raiz, matador de folha. Ele pousa em cima de folha, não tem tempo sair, marca uma mancha, ficou, secou. Como ele é ácido, ele começa a estragar todos que tem aqui. Então começa uma mancha preta. Pequeno, começa a crescer. Isso é água de poluição da chuva. Caiu, não limpou. O que você tem que fazer? Se acontece isso, você tem que jogar água mais lava rápido possível em sua planta. Mesmo no verão. Aí eu falei, por quê? Mas está quente. Não, quando vai cair aquela chuvinha, a temperatura já caiu. Nunca com temperatura da mesma, aquela temperatura que estava sol, pleno, caiu essa chuva. Normalmente ele vai cair, temperatura cai. Mas você com água de chuva, você ferveu. Água de chuva mais fervida. É. Você caprichou demais. Legal. É a pergunta, continua fazendo ou não é prejudicial, porque a planta está viva. Exatamente. Se você está com tudo prazer para fazer, continua. Olha a planta dele. Ok, então vamos. Depois, se você tem alguma dúvida, pergunta depois. Tá, não interrompe. Nota aí, depois você pergunta. Senão não dá tempo. Lá vamos. Aí, agora a gente imagina, você inverteu a ele. Vamos trocar. Troca. Eu vou jogar água, verão, calor, logo de manhã cedo. Joga água, tudo no meu vaso. Puta, bastante água. Aí eu vou embora trabalhar. Temperatura começa a subir. De manhã está fresca. Sol começa a sair, temperatura começa a subir. Chegou meio-dia, aquele calor, nossa, 34 graus, 30 graus, 35 graus. A sua vaso está todo molhado. Dentro, cheio de água. Não tem o tempo de vaporizar. Fora já vaporizou. Dentro não. Aquele miolo que está aqui, não consegue vaporizar. Aqui dentro não consegue vaporizar, porque tem bastante água. O que vai acontecer? Sua planta acabou de cozinhar. Vaso fica quente. Água aqui dentro. Temperatura com 35 graus. O que aconteceu lá dentro? Raiz cozido. Miolo do planta cozido. Daqui a pouco ele fica preto. Aí sempre pergunta, mas por que minha planta quebrou, queimou a ponta? Sua planta não vai queimar a ponta no inverno. Ele só vai ficar preto quando está no verão. Percebe disso? No verão que ele acontece. Porque você deu água antes de manhã. Calor só pode dar água final da tarde. Você tem noite tudo para a planta chover. Raiz para capturar toda a água. Para guardar no bulbo, guardar em todos os lugares.
Chegou o dia, até fica seco de embaixo. Inverno. Frio. Aí você joga água da final da tarde. Você inverteu. E aí? O que acontece? À noite vem aquela geada. Água dentro de planta, está na miolo, está no vaso. Aí vem uma geada. O que acontece? Não, você acabou de explode sua orquídea. Como é que explode? É igual bomba, explodiu. Água, quando congela, ele cresce volume 10%. Entendeu isso? A água, quando congela, ele cresce. E você jogou a água, quando só vira tudo planta, folha fica duro, cheio, água. E raiz fica cheio de água. Quando ele congela, ele cresce, ele racha tudo. Raiz já não pode rachar. Raiz rachar já era. Então, esses dois processos não se inverter. Água. Não inverte. Porque vocês aqui, é ligeia, né? Inverno ele fica frio. Não? Pouco. Mais sul. São Paulo, ele consegue... Agora, você fala, mas precisa 0 grau para congelar. 4, começa a congelar. Ele começa a descer 4-0, virou gelo duro. Ele começa 4 já gelo. Então, a orquídea, a temperatura, a gente tem que controlar dentro. Maior que 4, maior que 10. 10 já é limite. Temperatura de orquídea, 10 graus, já é o limite. 10 graus, quando temperatura com 10 graus, a orquídea não faz nada, paladão. Parou tudo. Não machuca, não nada, mas para. Atividade de orquídea, para ele crescer, para fazer tudo, ele precisa em cima de 10 graus, conforme de espécie. Chegou 35 graus, ele também para. Ele começa sair água, para tirar a água fora. Porque a água não tira fora, a água vai cozinhar ele. Ele começa a vaporizar a água rapidinho. Então, a temperatura, você tem que usar controle para dentro dessa faixa. Qual faixa? Entre 17 até 28 é máximo. Dessa faixa, que é a orquídea que cresce. Faz tudo movimento. Água. Eu já sei qualidade de água que eu dou. Eu já sei hora que eu dou. Agora que eu vou falar quantidade de água que eu vou dar. Quantidade de água que dou, a planta fale para você. Em natureza, ele não precisa você preocupar. Se você colocar planta em árvore, se planta na natureza, ele cuida ele. Ele vai se ajustar no local que ele fica. Você pode pegar uma planta de extremo, muda para a sua orquidália, e ele vai tentar prender. Qual tolerância? Ele consegue prender mais ou menos entre 30% a 40%. O que é isso? Você tiver, ele gosta de umidade, vamos dizer, bastante. Você reduz a água. Aí, quando você reduz a água, ele sentiu falta de água. Então, ele cresce mais raiz. Ele se ajusta. A orquídea, ele se adapta ao lugar, porque ele não tem pé, não pode andar embora. Ele tem que se transformar um pouquinho para se adaptar a lugares. Então, você conquista uma orquídea, leva para a sua orquidária, você precisa dar tempo para ele. Você dá tempo para ele, o quê? Deixa ele conhecer você, o que faça com ele.
Entendeu o que eu estou te dizendo? Então, você faz tudo o que você está fazendo, ele vai prender. Ele tentar crescer mais a raiz, crescer em direção onde tem luz, e tudo isso está ajustando para se adaptar ao ambiente. Ele não quer morrer, ele quer viver. Aí você vai observando ele, aí ele fala para você, não, para a água, para mim tá bom, não está bom, está muito, está falta. Aí você vai vendo. Você não vendo o quê? Catreia. Por exemplo, esse vaso aqui. Esse vaso aqui, essa aqui deu flor aqui. Essa aqui. Para a catreia, a gente tem que cuidar. Vai sequência que vai dar água. Primeiro bulbo sempre cheio. Segundo, está bem cheio. O terceiro, com ruguinha. Quarto, mais ruga. Quinto, mais ruga. Mas não murcha. Até final. Como essa planta. Essa planta, ele começa com um mutinho aqui. Aí ele plantou e cuidou e ele deu ano passado, tal, até o flor. Essa planta, acho que tem. Essa planta tem mais uns 6 anos. Não sei quem era dona dele. Quanto ano tem, mas eu de manhã ele tem mais 6 anos. Dessa planta que ele tem. Chegou nesse aqui. Ok. Essa folha caiu, esse caiu. Oquidóforo, claque, ele chama. Ele consegue controlar tudo, ele, melhor, levou a planta para ganhar na exposição. A gente vai observar, ok. Deu flor bonito, olha a planta, até o último, aqui está com folha inteira. Aquele pequenininho, a folha está aí. Esse é o craque. Ele consegue 6 anos cuidando planta e planta não perdeu nenhuma folha. Ele controlou a água para ele todo, para a planta não usa reserva. Todos os bulbos estão aqui, já deu flor, não murchou, é para reserva. Reserva dele. Situação, faltou água, dono me dá água há muito pouco tempo, esqueceu de mim. Vai fazer isso aqui, bom, esqueceu. Primeira coisa que ele vai fazer, pedir essa folhinha, último. Bulbo fica. Mas falta água, vou pedir mais um. Faltou mais água, raiz podre, não vem mais. Faltou mais um. Assim adiante. Aí você ainda não trocar vaso, não fez nada. Ele vai perdendo aqui. Quando perdeu, sobrou uma folha, 2 folhas, aqui começa a brotar bastante. Um monte de mutinha começa a nascer. Aí você fala, puxa, eu ganhei uma mutinha. Não. O seu orquídea vai para a pena de morte. Já está condenado. A planta sentiu, não consegue recuperar, eu vou morrer. Antes de morrer, eu vou soltar algum broto. Aquele broto pequeno, parece adulto, folha tudo pequeno, abre, parece uma miniatura da orquídea. Está aqui, sai, você dá uma toque, ele cai. Não sei se você observou dessa. Já observou dessa? Não sai aquele broto forte, grande. Sai aquele broto pequeno, magrinha, aqui. Você deu uma toque e ele cai. Esse é uma defesa natureza. Planta grande fala, bom, eu já era. Não dá mais. Dona não está até agora, não fez nada comigo. Eu vou morrer.
melhor eu nasce algum broto, se cai, água leva, vento leva, eu não quero mais ficar aqui. Faltou água. Então, água certa de controle, para a planta não perder nenhuma folha. E isso, depois da tarde, a gente fala sobre julgamento. Se uma planta demonstrar todo o bulbo em ordem, né? Aí você fala, pô, peraí, se eu dar água a bulbo cheio, não vai dar flor. Exatamente. Depois da flor que eu explico isso. Então, por enquanto, a gente está crescendo, né? A planta está crescendo certo, que é a água que eu dou. Aí o bulbo fica primeiro cheio, Phalaenopsis, folha tudo mais cheio, última folha está pouco rugado, né? Fica lá. Ninguém amarelar, ninguém nada, tudo está lá. Né? Raiz está tudo gordinho, tem algum velho, fica pouco ruga, tudo certo. A planta está tudo certo. Vai embora. E isso, você está dando água para a sua planta corretamente. Se começa a cair folha, você aumenta a sequência que dá umidade, melhor é dar umidade. Não sequência de água. Tentar aumentar o ambiente de umidade. Não água joga mais vez. Não, é contrário. Aumenta o ambiente mais umidade. Tentar com vaso, com prato, coloca, né? Trocar um pouquinho o substrato, põe um pouquinho o músculo a mais, para você ajusta essa. Isso, a hora é o substrato, entra, ambiente entra. E cada um que você que tem que cuidar dessa parte. Não tem como a gente adivinhar. Porque cada um tem a sua quintal, fase, sol, tudo isso aqui. Vento, isso aqui leva a umidade embora. Fecha a janela, isso aqui tudo. Uma vez tem um pessoal me pergunta, e o banheiro? Você sabe, banheiro é o melhor lugar, né? Sabe aquele banheiro? Se banheiro tem aquela janelinha lá, você coloca uma vasilha, vai ver como que ele fica bom. Tá, tem tempo todo a umidade. E aquela janelinha vem de luz. Normalmente, cada fez apartamento, janela sempre tem luz. Banheiro sempre tem luz. Se lá vai. Folha de crescer vertical. Essa parte folha, que a gente vê quantidade de água, você deu certo ou errado. Aqui que vocês vão ver. Adubo, está explica aqui, depois está escrito. Essa é a quantidade de água que você vai dar. Agora eu vou perguntar, você vai me responder. Entendeu dessa parte? Agora para perguntar. Água. Ok. Então esse não é para você mais perguntar a alguém, te deu uma planta, toma a planta. Aí você pergunta a ele quando a água que vai dar. Você não precisa perguntar mais, nunca mais. Olha ele e cuida. Errou, não faz mal, corrige, acerta. Até desse ponto, para, está tudo ok. Adubo. Em natureza, a gente não deu nada. Você não precisa cuidar a planta na sua jardim, na vaso pendurado lá fora, se você quer dar adubo para crescer melhor. Se você não dá nada, ele vai. Por quê? Para crescer uma árvore ou orquídea, vamos dizer, em geral de verde, ele precisa adubo N para crescer. Nitrogênio. Isso, partícula, quando cai o raio, passar de ar, ele faz aquele pozinho. Nitrogênio vira o pó. Desse N é adubo. Então,
natureza, quando o primeiro raio que cai, faz aquela trovão, significa a toda a planta começa a crescer, porque soltaram todos os adubos.